bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem, tá? Em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje nós vamos para mais uma aula de geografia e vamos trabalhar na aulinha de hoje, meus amores, a questão aqui sobre Europa e Ásia. Vamos fazer uma grande revisão sobre esses dois continentes estudados, né, até aqui, por todos nós, e que vocês precisam dominar de fato, esse conteúdo. Então aproveitem aí a revisão sobre esses dois continentes, que é essencial. Bom? Então aproveitem. Esses dois continentes, eu sempre tenho alguns pontos que eu não posso já falar. Então, eu falei de localização, eu falei, sobre os aspectos físicos, eu falei sobre os aspectos sociais, falei sobre blocos econômicos, população. Então, são aqueles temazinhos, no ano que eu sempre falo, que eu sempre faço, em todo o continente com vocês, já que vocês são meus alunos do sexto ano, vocês sabem disso. Então, o que caberia para mim nessa aula? Fazer a revisão, já que a partir de agora, a gente vai ver o quê? Nós vamos ver as fragmentações do continente, as fragmentações aí do continente asiático. Vamos trabalhar países importantes, vamos trabalhar regiões, com a questão do Oriente Médio aí, que é também muito importante. Então, a partir de agora, a gente vai se dedicar a países específicos, Vamos se dedicar às regiões específicas. Então, hoje, para não ficar aquela aula onde a prova vai falar tudo que eu já trabalhei com vocês, mas que também é fundamental haver essa revisão, da gente ter esse momento de revisão, eu vou propor para vocês, no ano, que vocês façam o que a gente chama de quadro síntese de geografia. O que é esse quadro síntese, professor? O que a senhora está inventando aí, Já consigo escutar vocês me dizendo isso. Então, tem algumas informaçõezinhas que a Pro colocou aqui para vocês. E tem continente europeu, continente asiático, Europa e Ásia. Vocês vão fazer isso num material grande, exposto aí, que dê pra gente poder visualizar bem direitinho. Pode colar as folhas aí de ofício e fazer no folha de ofício, tem uma cartolinha, pode fazer também. E vocês vão fazer o quê? Pesquisar. Se vocês já souberem, se lembrarem das explicações, não precisa nem pesquisar, mas vai respondendo direto. Então, o que eu quero que vocês façam? Montem esse quadro síntese nesse formato que está aqui, aí na casa de vocês. Então, vocês vão fazer esse quadro síntese no material que vocês tiverem, para revisar aí, sobre esses dois aí, continentes que a gente viu aí recentemente, nesse momento. Então, o que eu quero que vocês coloquem? Limites. Limites, como assim? Os limites territoriais de cada continente, Quem faz fronteira? Faz fronteira com quem? Então, a Europa faz fronteira com o quê? Então, o limite. Depois, hemisférios. O território desse continente está em quantos hemisférios? Lembrando que a gente tem os 4 hemisférios, que são o hemisfério norte, sul, leste e oeste. Então, coloquem aí também a questão dos hemisférios. Depois, oceanos que banham, esse continente. Vai colocar também aqui os oceanos que banham a Europa e os oceanos que banham aí a questão da Ásia, do continente asiático. Número total de habitantes, não quero aqui a questão de habitantes por país, eu quero o continente, ele tem quantos habitantes? A Europa e a Ásia, você vai colocar aí cada um no seu quadrado. Quantidade de países também desse continente, é uma coisa que eu peço aqui também. 5 características da população. Então, inclusive da Europa, vocês já fizeram isso, Então, vocês vão preencher aí, trazer e vão preencher aí também a parte da Ásia. A questão aí, principais grupos étnicos. Aqui eu quero saber quais as etnias, que formam aqui a população desses dois continentes. Os 10 países principais, aqui eu deixei para vocês escolherem. Quando eu falar os 10 países principais, é para vocês. Vocês podem seguir uma lista de economia, Pode seguir uma lista de países que vocês queiram conhecer. Podem seguir
uma lista de países que vocês acharam muito interessantes, né? Acham o nome legal. Então, eu quero que vocês selecionem, né, 10 países desse continente e coloquem aí no quadradozinho respectivo. Regionalização, tanto da Europa, como é que a gente regionaliza a Europa e regionaliza, né, o continente asiático. Os blocos econômicos, né, falar da economia. Quando falar economia, esse continente, né, tem aí quais principais economias? A agricultura, né, voltar aí o setor econômico para a agricultura, para o transporte, né, para a indústria. Então você vai me dizer aí, comentar aí um pouquinho sobre a economia, né? O relevo, a hidrografia, né, então você vai colocar o clima, né, quais são os climas, a vegetação e aqui por último um comentário geral, né, e aí particular, né, aí vai vir no coração de vocês. Façam um comentário sobre esse continente. Então, a prova que vocês, né, façam, né, esse momento de revisão e guardem essas informações, porque a gente vai precisar, né, com toda certeza nós vamos precisar para, né, o momento aí posterior, o momento de discussão posterior. Então, a aula de hoje, né, vocês não vão ficar só assistindo, vocês vão produzir aí em casa e eu quero ver as fotozinhas, né, dessa produção e a gente vai fazer um debate também sobre essa produção. Então, eu quero um quadro, um síntese bem bacana. Um cheiro da ProRegiane. Fiquem com Deus e boa produção!